E eu vou falar justamente desse capítulo, né, de Josué, que o Rafael ministrou aqui no louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Isso foi profético em minha vida, porque quando eu ainda era lá, quando eu ainda estava lá no mundo, quando eu ainda era, né, fazia parte do mundo lá fora, Deus, Ele colocou essa palavra em meu coração. E na época eu nem imaginava onde estava escrito isso. Eu sabia que era na Bíblia, mas não sabia qual livro, não sabia qual capítulo, qual versículo. Mas eu sabia que eu já tinha escutado, porque eu ouvi de alguém que pregou para mim. Alguém falou desse versículo para mim, especificamente o Hélio e a Rose, que eram as pessoas que mais pregavam para mim, lá nos meus 16, 17 anos, que sempre, eles não desistiam de mim, eles sempre estavam me dando uma palavra, eles sempre estavam sentando comigo, abrindo a Bíblia e falando da palavra de Deus. E eu tinha ouvido isso, e teve um momento na minha vida que eu comecei a sentir falta de Deus na minha vida. Eu comecei a sentir falta do Senhor, porque uma vez que você experimenta estar na casa do Senhor, e eu já tinha experimentado, porque a primeira vez que eu confessei Jesus aqui, eu tinha meus 18 anos, eu lembro até hoje, eu sentava ali atrás com a Marta, a Rose, ali atrás naquele cantinho ali, né? E eu vim trazida por eles. E uma vez que você experimenta isso, tem uma hora da tua vida que você começa a sentir um vazio. E muitos lá fora não sabem que esse vazio é a falta de Jesus. Esse vazio que eu sentia, que eu já estava começando a pensar, meu Deus, será que eu estou com um princípio de depressão? E minha família não sabia, ninguém sabia. Muito raramente alguém vai lá em casa. Então assim, eu passei por coisas assim que meus irmãos assim, não devem nem imaginar, minha mãe nem imagina. Mas quem esteve do meu lado o tempo todo foi o meu marido, as minhas filhas, o meu filho, o Pedro, ele é braço meu e do Elton lá dentro de casa. E assim, e eu comecei a sentir uma tristeza, sabe, um vazio. E Deus colocou essa palavra em meu coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. E eu tenho uma Bíblia antiga lá em casa, que eu ia até trazer ela, acabei esquecendo. E eu escrevi nessa Bíblia, eu ainda estava lá no mundo. E eu escrevi nessa Bíblia o meu nome, o nome do Elton, do Pedro, da Thaís e da Manuela, num capítulo aqui, num livro aleatório. E eu escrevi: eu e minha casa serviremos a Deus, e coloquei o nome deles do lado. E hoje eu estou aqui, minha família está aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então isso é muito profético em minha vida. E eu creio que é de Deus eu estar falando isso aqui hoje, porque eu orei muito pedindo a Deus uma palavra. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu vou falar o que Deus me der, o que Deus permitir que eu fale aqui, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui. Graças a Deus foi a casa que me recebeu aqui a primeira vez. E eu glorifico ao Senhor pelas pessoas que me trouxeram para cá, pela vida do pastor Ricardo, que eu lembro que lá atrás, quando eu tinha 16 anos, ele foi me buscar no hospital quando Pedro nasceu. Eu não esqueço disso, eu não esqueço das pessoas que me estenderam a mão. E glória a Deus por isso. Aqui no capítulo de Josué 24, Josué traz a memória do povo, sabe, tudo que Deus já tinha feito na vida dele, né? Josué chama todo o povo de Israel, né? Em Siquém, que eles estavam, e Josué ele começa a falar de todas as maravilhas que Deus já tinha feito na vida daquele povo, sabe? E que provavelmente aquele povo eles já estavam esquecendo de tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Josué começa a declarar: assim diz o Senhor, sabe? E ele começa a falar de Abraão, ele começa a falar
da abertura do mar, da libertação do Egito, do povo de Israel, do Egito. E Josué, ele começa a trazer a memória daquele povo, como Deus era maravilhoso e poderoso, e o que mais tinha Deus para fazer na vida daquele povo, sabe? Então, desde lá do Egito, Josué, quando declarou isso aqui, Josué já estava avançado em idade, Josué já era velho, ele já vinha desde lá do Egito, já, né? Acompanhando toda aquela trajetória, foi o sucessor de Moisés. Então, nós conhecemos bem a história de Josué, né? E ele estava exortando aquele povo, ele estava chamando o povo à memória, ele estava chamando o povo a se lembrar de tudo que Deus já tinha feito na vida dele, das provisões, né? Do maná no deserto, da coluna de fogo. Gente, podem se sentar, me perdoem, em nome de Jesus, perdoa a tua irmã, vocês podem se sentar. É o nervoso. Eu estou desde a hora que eu pisei ali naquela porta ali, que eu estou tremendo. O pastor Lucas foi ali, me acalmou, me deu uma palavra que me deu um refrigério, que eu já me inspirei aliviada. Falei, Senhor, então está tudo em tuas mãos, para a honra e glória do Senhor. Então, continuando, Josué, né? Ele estava trazendo aquele povo à memória, né? E assim foi comigo. Deus, ele começou a trazer à minha memória tudo que Deus já tinha feito na minha vida, né? No momento que eu escrevi essa palavra profética, eu e minhas casas serviremos ao Senhor, naquela Bíblia, e coloquei o nome da minha família lá. Deus, ele trouxe à minha memória tudo que ele tinha feito na minha vida. Ele começou a me lembrar de coisas que eu passei, e que ele foi o refrigério da minha alma, e que ele foi o meu alívio, que ele foi o meu refúgio naqueles dias, naquele momento, sabe? O que Deus fez na minha vida, gente, é maravilhoso. Aleluia. É maravilhoso. O que ele tem feito, o que ele está fazendo na vida do meu marido é maravilhoso. E eu tenho muito aqui a agradecer a esse Deus maravilhoso, eu tenho muito que louvar o nome dele, sabe? Porque Deus, ele não falha, as promessas de Deus não falham, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, minha família está aqui, isso para mim é uma promessa do Senhor, sabe? Aquela semente que jogaram lá no meu coração, quando eu ainda ia para o baile, quando eu usava aquele shortinho curtinho, e eu ia lá dançar e ficava para cima e para baixo, e me misturando com pessoas erradas, enfim. Talvez muita gente pensava assim, é uma perdida, né? Talvez muita gente olhasse para mim e me xingasse, me olhasse com os olhos que o mundo olha. Mas quem tem visão espiritual, olha com os olhos de Deus. Aleluia. Porque Deus, ele olha aqui, ó, pro nosso coração. Deus, ele não olha como o homem, ele não vê como o homem vê. Aleluia. Deus, ele vê diferente. E Deus, ele olhou pro meu coração e ele sabia que aqui tinha um espírito adorador. Aleluia. Gente, eu sou muito chorona. Aleluia. Eu sou muito chorona. Aleluia. Eu sou muito chorona. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Deus trouxe a minha memória, assim como aqui Deus estava trazendo, através de Josué, a memória desse povo. Deus, ele trouxe a minha memória, tudo que ele já tinha feito em minha vida. E aqui no capítulo 14, está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da lei do rio do Egito, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para a honra e glória do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Sabe?
Eu vou destacar aqui algumas coisas que eu separei. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou falar até onde Deus quiser, tá, irmãos? A hora que a Silvana der um sinal ali para mim, em nome de Jesus eu vou entregar o telefone, mas eu creio que Deus ele já tem preparado tudo e que vai ser tudo conforme a vontade dele, tá? E eu coloquei assim, ó. Como que eu e minha família podemos servir ao Senhor? Eu botei primeiro, através do nosso relacionamento familiar, tá? E aí Deus começou, quando eu coloquei isso no papel, que eu botei através do nosso relacionamento familiar, e Deus começou a falar assim comigo, como eu tenho tratado meus filhos, como eu tenho tratado meu marido, como que eu tenho tratado, eu tenho ensinado o evangelho para os meus filhos, eu tenho orado com a minha família, eu oro com meus filhos, eu oro quando eles dormem, eu vou lá, coloco a mão neles e abençoo a vida deles enquanto está dormindo. Para a honra e glória do Senhor, eu faço, eu oro com a minha família, eu oro com os meus filhos, mas eu tenho muitas falhas, no qual antes de eu chegar aqui, Deus tratou comigo em casa. Porque a misericórdia de Deus é muito grande na minha vida. E Deus ele tem tratado muitas áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente sanguínea. Eu sou uma pessoa, sabe, de temperamento assim muito forte. Mas Deus ele tem me moldado para a honra e glória do Senhor. E Deus falou comigo o seguinte. Lá atrás, quando eu comecei a cogitar voltar para a casa do Senhor, que eu comecei a sentir aquele vazio, que eu comecei a sentir o desejo de estar de volta no seio, nos braços do Pai, eu olhava para o meu marido e eu pensava assim, o Elton não vai querer. Porque o Elton, ele não foi criado assim, num lar que pregasse a Bíblia, sabe? Ele não foi criado num lar que ele já ouvia a palavra de Deus, não. Então ele era muito diferente de mim assim, porque por mais que eu estava lá no mundo, mas eu fui criado num lar que minha mãe, mesmo minha mãe sendo espírita, gente, acreditem ou não, a minha mãe lia a Bíblia pra gente. Especificamente o Salmo 91. Era todo dia. Senta, vamos ler o Salmo 91. E todo dia minha mãe lia a Bíblia. E de alguma forma isso penetrou em nossos corações, né? Já era de Deus aquilo dali desde quando a gente era pequenininho. E graças a Deus que minha mãe fez isso, né? Graças a Deus. E lá naquele momento que Deus ele começou a tocar no meu coração e eu comecei a sentir saudade de Deus, eu olhava assim e eu pensava assim, o Elton ele não vai querer, mas como é que eu vou fazer? E eu não aceitava a ideia de eu vir para a igreja e o meu marido ficar lá curtindo o mundo, porque a gente bebia, ele saía, era pagode, era festinha, era festa em casa e cheio de gente, era bebendo. E aí Deus falou o seguinte no meu coração, quando a gente quer ver a mudança do nosso próximo, nós temos que ser a mudança dentro da nossa casa. Aleluia. Aleluia. Então o que Deus está falando aqui é o seguinte, se você quer ver a mudança de quem está dentro da tua casa, seja do teu filho, seja do teu marido, ou de um vizinho, seja você a mudança que você quer ver nele. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque é assim que Deus faz, gente. Deus trata primeiro aqui o nosso coração. Não tem como você não querer converter, porque quem converte é o Espírito Santo, mas não tem como você querer pregar uma palavra para uma pessoa na qual você não vive, na qual você não mudou para estar ali falando. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é com que moral ela está falando isso. Se ela não vive assim, se ela não faz assim. Como que ela pode estar falando isso para mim se ela é assim? Ou assado. Então nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no outro. Nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no nosso marido, que a gente quer ver nos nossos filhos, que a gente quer ver no nosso sobrinho, enfim, nos nossos vizinhos, naqueles que estão lá fora, naqueles que estão lá fora que nós queremos buscar aqui para dentro. Amém? Então é nós que temos que ser essa mudança. E Deus falou isso no meu coração. Muda você. Você não
não quer que o Elton mude? Você não quer que ele pare de beber? Por que você está bebendo? E eu começava a me questionar em casa, com medo, né, de perder o meu marido, porque a gente tem aquela visão que entrou para a igreja, coloca um coque na cabeça, começa a andar toda desleixada. A gente, quando não conhece a palavra, a gente já pensa logo assim: vou botar um coque na cabeça, vou botar uma saia até aqui no pé, uma blusa toda larga, e meu marido não vai mais olhar para mim. Acabou. Eu pensava dessa maneira. Eu achava que era isso que ia acontecer. E eu ficava olhando para ele e pensando. Então, eu comecei a mudar, sem falar nada com ele. Eu não falei para ele: eu vou entrar para a igreja. Não. Um belo dia, ele comprou uma cerveja, ou a gente estava lá na pizzaria trabalhando, a gente falava assim: vou instalar uma. Aí, aí ele pegou o copo para mim e falei: vou beber não. Ele: ué, tu não vai beber? Eu falei: não vou beber não quero beber não. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia parar de beber. Coloquei na minha cabeça: eu vou parar de beber, porque se eu quero que ele pare de beber, gente, ele era um bebê de segunda a segunda. Ele falava que não era alcoólatra. Segunda-feira, nós estávamos lá sentados com o som lá, escutando e bebendo. Entendeu? E aí eu coloquei na minha cabeça: não, eu tenho que mudar. Através da minha mudança, ele vai ver isso e ele também vai mudar, os meus filhos vão mudar. Aí o que acontece? Não quero beber não. Aí ele já ficou assim, zoou, febre, não sei o quê. Não quero beber. E a partir daquele dia ali eu comecei a mudar. E no Facebook Deus usou uma mulher para falar comigo. O nome dela é Vanessa Harada, uma pastora, né? E aí Deus usou aquela mulher para falar comigo, e Deus falou profundamente através daquela mulher tanta coisa, que se eu for citar tudo que Deus falou através daquelas lives que eu do nada comecei a ver no Facebook, eu não sei como apareceu ela para mim, ela não era minha amiga nem nada, mas apareceu. E aí eu cliquei, comecei a ver, e ali Deus começou a falar comigo. Gente, a minha conversão começou dentro de casa, não foi aqui na igreja. Eu comecei dentro de casa a mudar. Eu comecei dentro de casa. Primeiro eu parei de beber, sabe? Alguns hábitos eu fui mudando, que eu falava muito, mas muito palavrão, e eu fui mudando isso, sabe? Aos poucos eu fui largando, eu fui tirando isso de mim, aos poucos, sabe? Deus foi fazendo a obra em minha vida. E aí eu cheguei lá na casa da Danda, aí eu cheguei lá na casa da Danda um dia, falei para a Danda: vou para a igreja. A Danda falou assim: só fala, vambora logo, não sei o quê. Mas, gente, eu rodei de igreja em igreja antes de vir parar aqui. Eu fui em muita igreja, fui em assembleia. Teve um dia que eu fui com a Thaís e Manuela numa igreja que a gente entrou. Eu sentei no banco, eu não consegui ficar na igreja. Eu saí, o culto começou, peguei as crianças e saí da igreja. Não sei explicar a vocês o porquê, mas eu não consegui ficar. Aí eu comecei a frequentar aquela igreja em frente ao shopping, esqueci o nome, do R.R. Soares. Igreja da Graça. Aí fiquei indo um tempo lá na Igreja da Graça. Eu não conseguia, eu não sentia que lá era o meu lugar. E Deus o tempo todo queria me trazer para cá, para essa casa aqui. Mas eu não queria vir para cá. Por alguns motivos, eu não queria de jeito nenhum vir para cá. Eu cheguei lá na Danda, eu falei para a Danda, se eu tiver que congregar alguma igreja, a igreja de Vaz Novo vai ser a última igreja que eu vou congregar. Aí a Danda falou assim: tu está falando isso, é para lá mesmo que você vai, tu vai ver. E o tempo passou e aqui estou eu. E graças a Deus que hoje eu estou aqui, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu comecei a mudar através daquelas lives que eu estava vendo. Deus começou a tocar no meu coração. E o Elton começou a ver a mudança em mim. Ele começou a ver que eu estava mudando. Ele começou a perceber a minha mudança e ele me olhava assim, sabe? Aí eu comecei a vir para cá para o culto.
Eu comecei a vir para cá para o culto, eu sentava ali na frente e eu falava assim, essa cadeira aqui é do Elton. Essa cadeira, gente, eu já vou terminar, a Silvana já fez o sinalzinho para mim. Essa cadeira aqui é do Elton. E para terminar, essa cadeira aqui é do Elton. E todo dia eu orava e falava, Senhor, eu não aceito estar aqui, meu marido não está. Senhor, traz meu marido, traz meu marido. E eu orava, e todos os dias. E todo dia eu fazia um convite para ele. Eu não desisti dele. Eu não falei assim, ó, a salvação é individual. Se você quer ir, você vai. Se você não quer ir, você não vai. Gente, não façam isso. Não sejam egoístas. Em 1 Timóteo 5,8 está escrito lá que se você não prega a palavra para os teus familiares, se você não busca os teus familiares, você está negando a tua fé. E você está sendo egoísta. Nós somos egoístas de pensar desse jeito. A salvação é individual. A gente, sem querer, a gente pensa desse jeito. Se quer ir, vai. Não quer ir, não vai. E eu não pensei desse jeito. Eu comecei a buscar pelo meu marido e eu falava, eu não aceito eu ir para a igreja e o Elton não vir. Eu não aceito eu ser salvo e meu marido não ser salvo. E eu comecei a buscar. E teve um dia que eu sentada ali, eu ajoelhada ali, ou em pé, não lembro muito bem, chorando e botando a mão na cadeira e falando, esse aqui é o lugar do meu marido. Esse é o lugar do meu marido. E um belo dia, quando eu estou ali, a Danda entrou na igreja, o Elton entrou junto com a Danda fez assim no meu ombro, que eu olhei, era ele. Naquele dia ali, gente, eu glorifiquei o nome do Senhor. Mais do que eu já estava glorificando, eu comecei a falar, Senhor, tu me ama. Senhor, tu está me escutando. E eu criei, sabe, que Deus ele me ouvia, que Deus era comigo e com a minha família, e para a honra e glória do Senhor. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, sabe? E Deus ele faz a obra em nossas vidas, gente. Não desista do teu filho, não desista do teu marido, do teu sobrinho. Foi como o Rafael falou aqui. Creia que Deus ele pode fazer a obra sim. Creia que Deus ele vai salvar, mas você não pode desistir. Você não pode ter um pensamento egoísta de falar, eu estou salva. Se ele não quer, problema dele. Não sejam assim. Não façam isso, porque não é isso que Deus quer de nós. Se a gente ama, a gente quer ver salvo. Aleluia. Né? Eu amo. Eu quero ver minha família salva. Eu quero ver meus filhos salvos, meu marido salvo. Então, por isso eu busquei por ele, por isso eu não desisti, por isso todo dia eu convidei, por isso todos os dias ele está ali como testemunha. Todos os dias eu falava para ele, Elton, vamos para a igreja, vamos, Elton, vamos hoje. E graças a Deus, hoje na minha família está aqui para a honra e glória do Senhor. E, gente, eu vou entregar o microfone. Minha vontade é falar tudo que eu escrevi aqui, mas não dá, não tenho tempo para falar. E eu vou entregar o microfone. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios 6. Eu gostaria de ler do verso 1 ao verso 3. É um versículo bastante famoso, é um versículo extremamente famoso. Acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dele pelo menos algumas vezes. Eu gostaria de falar sobre Amém? Amém. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Porém, mais do que conhecido esse versículo, é necessário que nós venhamos praticar esse versículo. E hoje eu queria trazer um exemplo de obediência, um exemplo de honra a pai e mãe, que era José. Em geral, um exemplo de filho. Gênesis 37, 9 ao 11, vai dizer: E teve José um sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e dizia: Que sonho é este que tiveste? Porventura iremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Isso é um grande problema que temos hoje em dia em nossas famílias. A falta de comunicação, a falta de relacionamento. O pai o apoiava, mas não demonstrava isso. Este é um dos problemas que nós temos enfrentado. Você precisa ser sincero, você precisa ter sinceridade nos seus relacionamentos com seu marido, com seus filhos, com todos na sua casa, senão isso vai acabar deteriorando os seus relacionamentos, a sua família.
Glória a Deus. Uma das funções dos pais é criar filhos, aconselhando e recomendando eles. Efésios 6:4 vai dizer isso. Então você pode aconselhar alguém e não conversar com ele, mas tem que saber se seu filho está bem no colégio, o que o seu filho vê na internet. Não que isso não seja importante, é muito importante a gente saber as influências do seu filho, mas também é muito importante você conversar e saber se seu filho está bem. Desculpa, às vezes meu pai me irrita um pouco, eu não tenho lá muita paciência, ele está ali sorrindo para minha cara. Ele me irrita pouco, ele me irrita bastante. Eu puxei também a paciência da minha mãe, ela também está ali, rindo para minha cara. Eu puxei eles e meu pai ele tem uma mania. Meu celular está desligado, carregando no carregador. No meu carregador, na tomada do meu quarto, ele vai lá, é o meu celular que está carregando, ele tira, coloca o celular dele no meu carregador, ele tem o próprio carregador, tá, irmão? Eu comprei um carregador para ele. Ele vai, tira o meu carregador e coloca. E eu penso lá que meu celular está carregando, mas não, meu celular está parado lá em cima e depois que eu vou ver que meu celular não carregou nada, tá entendendo? E quando eu estou dormindo, minha mãe tira a roupa do varal e coloca em cima de mim e começa a conversar comigo. Amados, eu estou dormindo. Mas eles querem conversar. Mas isso, todas as famílias têm seus problemas, entende? Todas as famílias têm lá suas dificuldades e não existe exemplo de família. João 7,5 vai declarar que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. João 7,5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas mesmo assim tudo levou a um propósito. Tudo levou para uma finalidade. Gênesis 37:12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Depois, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos juntos a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me a resposta. Assim como enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. O primeiro passo, na maioria das vezes, para o seu propósito, você tem que começar obedecendo. Por mais que aparentemente nesse primeiro momento, seguindo essa ordem, não fosse acabar bem para José. Logo em seguida ele seria lançado numa cisterna pelos seus irmãos, depois seria vendido como escravo. Ele foi vendido não porque seus irmãos tiveram dó dele, é que seus irmãos não queriam manchar suas mãos de sangue com o sangue dos seus irmãos, do seu irmão. Ele foi vendido para os ismaelitas, e logo depois foi vendido a Potifar e foi escravo na casa de Potifar, foi servo na casa de Potifar. Mas ali Deus estava com ele. Gênesis 39:2. E o Senhor estava com José e foi o homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E certa vez estava José nessa casa e a sua mulher, a mulher de Potifar, o tentou seduzir e agarrar ele. E mais mesmo longe de sua casa, ele foi um homem temente a Deus. Gênesis 39:8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. E ninguém há maior do que eu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, farei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É isso que a Bíblia quer dizer em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você tem que educar o seu filho. Entende? Educar seu filho é uma responsabilidade sua. E até mesmo quando ele ficar velho, ele não vai se desviar desse caminho. É isso que eu queria trazer essa noite. Dando sequência à história, que eu acredito que todo mundo aqui já conhece, José foi preso, pois Potifar acreditou em sua mulher. Na prisão, Deus o fez prosperar, sendo chefe entre todos os prisioneiros. Gênesis 39:21-23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José a todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Lá ele interpretou 2 sonhos, que chegou ao ouvido de Faraó, e Faraó chamou para interpretar os sonhos dele. Os sonhos de Faraó diziam que haveriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. A escassez seria tanta, a miséria seria tanta, que o povo se esqueceria da fartura dos últimos 7 anos. Ao passar os 7 anos de fartura, primeiro, Faraó nomeou José como chefe
para administrar esses 7 anos de fartura, para que não faltasse nada nos 7 anos de miséria. Passados 7 anos de fartura, chega a escassez, e nisso houve fome em toda a região. E chegou a fome na casa de Jacó. Então Jacó mandou que os irmãos de José, filhos dele, descessem para o Egito para comprar mantimento. Chegando lá, José os reconheceu e, primeiramente, os irmãos não os reconheceram. Passando um pouco da história, chega o dia em que José se revela a seus irmãos. E houve muito choro nesse dia. Houve um choro tão forte que chegou à casa de Faraó. José teve que aprender a perdoar até mesmo os próprios de casa. José, o primeiro passo, às vezes, para perdoar é você reconhecer que aquela situação, aquele acontecimento te feriu, que aquilo dali realmente te abalou. E isso é muito interessante. Muita gente pensa que o primeiro passo, às vezes, é decidir perdoar, mas, às vezes, é necessário você aprender que existe a necessidade de você perdoar. Houve muito choro naquela casa, mas, apesar de tudo que José passou na mão dos seus irmãos, José não quis vingança. E é isso que eu queria trazer para os irmãos essa noite. Pais, aprendam a se comunicar com seus filhos. Filhos, aprendam a honrar e obedecer os seus pais. E ambos aprendam a perdoar.